Muito bem, vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta vem do querido amigo Fernando Martins, do Canadá. Muito obrigado, Fernando, por mais uma vez participar do programa. Muito obrigado pelo carinho e pela consideração e pela confiança que vens depositando em mim. A pergunta do Fernando é a seguinte: Andy, ouvi a sua brilhante resposta sobre as declarações do Papa Francisco. Obrigado, Fernando. Aliás, sou ouvinte da rádio e de seu programa. Já sei. E até acompanho suas páginas. Bom, isso realmente eu não sabia. Muito obrigado mesmo, Fernando. Andy, sei que vou falar de um assunto que no passado e também no presente sempre gera polêmica, mas gosto quando o Andy fala colocar farinha no ventilador. E sendo assim, vamos falar sem tabus de prostituição geral. A maioria, quando se fala em prostituição, vem logo à mente mulher. O que eu penso ser um disparate, porque há também a masculina e de sempre, não só dos nossos dias. Claro, normalmente existe sim essa tendência a supor que só existe a prostituição masculina e que não existe a feminina, sempre existiu, né? Tanto quanto a feminina. Claro que a feminina é mais popular e quantitativamente, né? Existem sempre muito mais profissionais mulheres do que profissionais homens. E aí também e se deve à estrutura machista da sociedade. Os homens vão aos prostíbulos, mas as mulheres não. As esposas normalmente ficam em casa, supondo que seus maridos estão na igreja, não é? Então pronto. Mas a questão central é esta: eu e família somos a favor da legalização da prostituição e gostaria de ver legalizada em meu país, Portugal. Gostaria de saber sua posição. Defendo a legalização da prostituição por muitos motivos. A primeira razão é porque a prostituição legalizada como profissão iria ter os mesmos direitos e deveres como qualquer profissão e não andarem na clandestinidade, porque a prostituição não é crime. Então há que regulamentar. Não entendo as sociedades as sociedades se dizem evoluídas e acabamos sempre por ter os mesmos comportamentos. Mas há mais motivos para não ser longo na minha opinião. Fico-me pela primeira razão. Bem, Fernando, é óbvio, né, que eu sou a favor da regulamentação. Desculpa que esse é o barulho da minha cadeira. Vocês já devem mais ou menos devem estar acostumados ao barulho da minha cadeira. Fernando, se qualquer pessoa pegar, né, as razões, né, os estudos feitos dos mais diversos países, pelas mais diversas universidades, instituições, né, com profissionais, sejam antropólogos, sociólogos, sexólogos, até filósofos e tudo mais, a respeito da legalização da prostituição, só há uma razão para que a prostituição não seja ainda legalizada. E essa razão é a hipocrisia da sociedade moralista. Tá certo? Só. Não existe nenhuma outra razão, certo? Para que a profissão não tenha já sido regulamentada. Os benefícios para todos, sem exceção, são enormes. Claro que sempre haverá necessidades de adaptar aqui, de adaptar ali, não deu certo isso, tem que mexer aqui, tem que mexer ali, pronto, enfim. Isso é óbvio, isso não é argumento para dizer qualquer coisa contrária a isso.
Os benefícios são inúmeros para os e as profissionais. A segurança, a garantia, a dignidade, enfim, tudo. Normalmente, a não ser raros casos de prostitutas profissionais, né, autônomos, quase todos estão à mercê sempre de patrões normalmente desonestos, né? Normalmente desonestos, exploradores, né? Em muitos casos, praticamente escravizando esses profissionais. E a hipocrisia mantém esse tipo de situação. Normalmente essa hipocrisia é sempre de alicerce religioso, certo? Então é muito difícil, né? É muito difícil. Então, eu não sei nem muito mais o que te dizer, Fernando, no que diz respeito ao meu posicionamento. Ora bolas, né? Seria simplesmente estapafúrdio, né? Sendo eu a pessoa que sou, me declarar contrário. Quais seriam as razões? Só a minha ignorância seria, né, só com ela, só tendo esse grau de ignorância é que eu poderia dizer sou contra a legalização e a regulamentação da prostituição, inclusive porque muitas pessoas que estão na prostituição, e aqui veja bem, eu estou falando, como tu levantaste, prostituição em geral, a prostituição cisgênero, são as mulheres cis, a prostituição transgênero, são as mulheres trans, a prostituição masculina, da mesma forma, ou seja, em amplo espectro. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de todos os profissionais do sexo. Pronto, esses profissionais estariam, inclusive com a possibilidade de, se fosse o caso, poder deixar a prostituição, se assim quisesse, a partir do momento que teria uma profissão regulamentada, regularizada, poderiam em grande quantidade, muitas, com essa legalização, seria mais fácil ter uma condição econômica estável, certo? Porque isso se tem várias propostas de como se poderia organizar a profissão. Mil desculpas. Então, a forma de organizar a profissão também seria muito diferenciada de sociedade para sociedade, de país para país. Há formas, sugestões, que seja em forma de cooperativas, que os próprios profissionais gerenciem e moldem, né, o funcionamento da cooperativa, ou pronto, uma casa de prostituição, então que porventura tenha um chefe, um dono, e as pessoas então contratadas para o serviço, é uma outra forma também de se organizar. Então existem muitas formas de fazer a profissão ser regulamentada por lei e que os profissionais não estivessem à mercê, inclusive dos perigos que muitos religiosos consideram que são merecedores, né, dos perigos que os profissionais sofrem por parte dos fregueses, né? Uma vez que eles não têm proteção de nenhuma espécie, né, eles estão sujeitos a todo tipo de, inclusive, perversidades, certo? Então, Fernando, claro, o que tu colocas para mim é muito simples, é óbvio, não é? Que a profissão precisa ser legalizada, regulamentada, dignificada, né? Apesar dos moralistas. E aí, aqui para encerrar a questão, às vezes não há muito o que fazer, não é? É apenas lamentar. Eu já vi religiosos, né? Aqueles religiosos, né? Assim, aqueles, né? Meu Deus,
dizerem, né, declararem: prefiro meu filho morto, né, a saber que é gay. Pronto, né? O que se pode fazer com essas pessoas que pensam assim, têm essa concepção? O máximo seria dar-lhes um tratamento, né? Tratá-los, né? Dar-lhes algum acompanhamento psiquiátrico, psicológico ou psicanalítico, de acordo com o tipo né, de transtorno comportamental que esse tipo de comportamento mostra, né, que esse tipo de atitude mostra. Outros que dizem: eu prefiro ver uma criança na sarjeta a ser adotada por um casal do mesmo sexo, pessoas religiosíssimas, certo? Então, nesse caso, seria encaminhá-las a algum tipo de tratamento, mas também, como não se pode fazer isso arbitrariamente, pronto, se tem que conviver com esse tipo de traste na sociedade, né? Nós não podemos nos esquecer que a religião, sobretudo as abraâmicas, as religiões, essas três grandes religiões monoteístas, elas podem santificar uma pessoa ou também diabificar uma pessoa, né? Uma pessoa com essa concepção religiosa, dentro da perspectiva dos conceitos religiosos, tá certo, Fernando? Eu nem religioso sou. Claro que podem ser perfeitamente diabificadas. Essa palavra pouco comum, normalmente se usa dizer santificadas, mas também existe o contrário. Uma religião, na mesma proporção, ou até em maior número, diabifica mais do que santifica, né? Então, pronto, né? O que você pode fazer? E normalmente a gente vê o tempo todo os mais recalcitrantes e ferrenhos defensores da moral e dos bons costumes. Nossa senhora, quando eu me dou de cara com desses assim, eu vou saindo devagarinho assim, não dou as costas, vou saindo de fininho, porque, como diz o ditado, não se deve tocar tambor para maluco dançar. Leandro Carnal é o autor dessa máxima fantástica. Então, pronto, Fernando, é isso. É isso. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez. Muito obrigado mesmo pelo teu carinho da família, a mim, e isso tão claramente demonstrado. Muito obrigado mesmo, um grande beijo e pronto, vou esperar de ti as próximas perguntas. Um grande, grande, grande beijo, um grande abraço.